Olá, eu sou Cláudio Vieira, sou sócio proprietário da C. Vieira Treinamentos e Consultoria, sou engenheiro sênior especialista em GLP com 22 anos de experiência atuando nas áreas técnicas e comerciais. Estou aqui para falar com vocês sobre a grandiosidade e a importância do mercado de GLP no Brasil. Um mercado que desconhece a crise, um mercado que cresce no mínimo a mesma taxa do crescimento vegetativo, é um mercado que está no dia a dia de todos os brasileiros. Eu vou apresentar para vocês aqui alguns números que ilustram essa grandiosidade, porém com dados de 2023, pois os dados de 2024 ainda não saíram, não foram publicados pelo Ministério das Minas e Energia e deve sair agora em meados de abril, final de abril. Bom, em 2023 foram comercializados 7,4 milhões de toneladas de GLP no Brasil. 33 milhões de botijões de 13 quilos são vendidos mensalmente. O setor é responsável pelo recolhimento de 8,6 bilhões de reais em impostos em 2023. Emprega mais de 380 mil pessoas entre empregos diretos e indiretos. O foco desse trabalho aqui é apresentar para vocês as oportunidades que existem na comercialização do GLP a granel e as diferentes formas de se obter, de se entrar nesse mercado. Mas para falar do granel, precisa-se falar também do envasado. Por isso nós vamos falar aqui de um tipo de envasado apenas, aquele botijão de 13 quilos, o chamado P13, aquele que a maioria das pessoas tem na cozinha da sua casa e que deu a fama no GLP de ser um gás de cozinha. Mas vocês verão aqui que não é utilizado apenas na cozinha. No Brasil, atualmente, existem 126 milhões de botijão de 13 quilos em circulação. 100% do município brasileiro são atendidos pelo GLP, o que torna o GLP o combustível mais democrático. Eu desconheço outro combustível que tenha a penetração que tenha o GLP. 91% das famílias brasileiras utilizam o GLP. O restante está utilizando gás natural, eletricidade, lenha, por incrível que pareça, álcool e carvão vegetal. Para atender toda essa grandiosidade de mercado, existe também uma estrutura bastante robusta, composta por 21 distribuidoras de GLP autorizadas com dados publicados na ANP. Distribuidoras são as empresas que envasam os botijões de 5, 8, 13 quilos, 20 quilos e 45 quilos, lacram eles e eles já saem da distribuidora envasado e lacrado. Vai para uma revenda e a revenda faz chegar até o consumidor final. E também essas distribuidoras também carregam os caminhões, aqueles caminhões tanques de 10 quilos, de 20 toneladas, de 30 toneladas, que circulam, que vocês constantemente veem circulando por aí e que vão abastecer os clientes que têm os tanques estacionários. É a modalidade de GLP a granel. Então, distribuidora invasa o botijão e distribui o GLP a granel. No GLP a granel não vai aparecer a figura da revenda, porque no granel sai da distribuidora e vai direto para o cliente. No envasado sai da distribuidora, vai para a revenda e depois para o cliente. Tá? E no Brasil, para operacionalizar, para distribuir toda essa quantidade de botijões, existem 58 mil revendas autorizadas. Essas revendas estão nos bairros, nos municípios e comumente são chamados de depósitos de gás. Tá? Não são depósitos, são revendas. E elas comercializam aqueles botijões que saíram, aqueles vasilhames que saíram envasados e lacrados das distribuidoras.
Existem também 32 empresas de requalificação que são responsáveis por requalificar os vasilhames de GLP segundo a legislação brasileira. São homologadas pela ANP e fiscalizadas pelo Inmetro. 13 botijões no Brasil, 13 botijões de 13 quilos no Brasil são entregues por segundo no Brasil. Tá? E quem distribui esse GLP? As 21 distribuidoras que operam 23 marcas, 11 distribuidoras atuam somente com uma única marca, 12 distribuidoras distribuem GLP envasado e a granel, e 9 distribuidoras distribuem apenas o GLP a granel. Nosso foco será aqui, gente, no GLP a granel, aquele que sai da distribuidora e vai direto para o consumidor final. Tá? Essa aqui é o gráfico da matriz energética brasileira, que mostra quais são os combustíveis que compõem a matriz energética, quais são os combustíveis utilizados no Brasil. Em primeiro lugar está a eletricidade, que é muito utilizada na iluminação, na energização de eletrodoméstico, carregamento de veículos elétricos, na cocção de alimentos também é utilizado em alguns fornos industriais, principalmente na indústria metalmecânica, na indústria de panificação, e também na extração do alumínio da bauxita através do processo de eletrólise, que consome uma grande quantidade de eletricidade. A seguir, em segundo lugar, na matriz energética está o óleo diesel, e aqui inclui-se também o biodiesel, e o óleo diesel é muito usado no setor de transporte. Ônibus, caminhões, navios, barcaças se utilizam muito do diesel, mas também existe diesel na formação, no fornecimento de energia térmica para queima. Tá? Com 11,9%, em terceiro lugar está o bagaço de cana. Sim, o bagaço de cana, porque a nossa indústria sucroalcooleira é a maior do mundo. É composto por muitas grandes empresas que produzem açúcar, álcool, etanol e derivados. Para a fabricação de seus produtos, a cana é moída, extrai-se o suco dela para a fabricação do produto, porém sobra o bagaço. Esse bagaço não pode ser largado, atirado nas fazendas, porque vai atrair roedores, fungos e bactérias e vai comprometer toda uma safra e toda uma plantação. Então precisa dar a destinação. A cana já foi plantada, já foi colhida, já foi moída. Sobrou bagaço, e a destinação desse bagaço é muito utilizado pela própria indústria sucroalcooleira para queima. Vai se queimar a cana da mesma forma que se queima a lenha, e com isso se obter energia térmica. Tá? Em 9,2%, na quarta posição, está a gasolina, e aqui inclui-se a gasolina de aviação, que é muito utilizada nos automóveis. Em 8,1%, em quinto lugar, está a lenha, com 8,1%. A lenha que é utilizado praticamente na sua totalidade na geração de calor, na geração de energia térmica. Tá? A seguido, na sexta posição, vem o gás natural que é aquele que vem por via subterrânea e abastece condomínio, postos de gasolina, indústria, comércio. No posto de gasolina ele vai para uma estação de compressão, onde ele é comprimido e abastecido em botijões específicos para esse fim. Então tem uma finalidade também automobilística, mas a grande parte do gás natural é utilizado na geração de energia térmica, na queima. 5,5% da matriz energética é o etanol, que está de braços dados com a gasolina para fornecimento para os automóveis. Você compra um carro flex, ele vem com etanol e
gasolina, né? 2,9% é o GLP. O GLP que abastece indústria, comércio, setor de entretenimento, piras olímpicas, enfim, uma série de aplicações com 2,9%. Parece pequeno, né, gente? Mas vocês vão ver que esse número aqui também é um número gigante. 1,2% na antepenúltima posição está o querosene, com 1,2% de participação. Ele é utilizado na diluição de outros combustíveis, utilizado também para queima, portanto, quando ele se junta com outro combustível na sua diluição, e utilizado também muito na lavagem de peças na indústria metalmecânica. Mas uma boa parcela aqui está sendo utilizada também na geração de energia térmica. 0,8% na penúltima posição estão os óleos combustíveis, né? Aqui encontra-se aquele famoso óleo BPF. Muitas usinas de asfalto, por exemplo, utilizam esse óleo. E ele precisa ou do querosene ou do diesel, né? Mais do diesel, né? Para diminuir a sua densidade e produzir a queima de uma forma mais eficiente. E na última posição estão as outras fontes. Aqui estão a energia eólica, a energia nuclear, a energia solar, o coque de carvão vegetal, coque de carvão mineral, coque de petróleo, a nafta e tantos outros combustíveis. Ok? Isso aqui está no Balanço Energético Nacional de 2024 do Ministério das Minas e Energia, e está disponível para consulta e verificação. Isso aqui é de conhecimento público, ok? E agora aqui o foco principal, dá licença, gente. O foco principal, que são as vendas anuais de GLP no quinquênio 2019-2024. Em 2024, foi vendido no setor a granel, em 2019, 2.103.491 toneladas de GLP. Em 2020 caiu algo em torno de 8%, 7, 8%, caiu para 2.026.807 toneladas. Em 2021 subiu cerca de 10% em relação a 2020, com uma comercialização de 2.209.552 toneladas de GLP. Vocês observando o gráfico, vocês veem que os três gráficos da direita e são maiores que os três da esquerda. Isso se justifica porque em fevereiro e março de 2019 chegou a pandemia no Brasil. Muitos setores começaram a diminuir produção, diminuir operação. Em 2020 essa pandemia se agravou, diminuiu-se mais ainda. Em 2021 começou a retomada, com a maioria das pessoas vacinadas, já protegidas do vírus, da Covid-19, né? E as vendas subiram 10%, foi para 2.209.000 toneladas. Em 2022, já sem a pandemia, a indústria voltando à sua produção quase que natural, chegou-se a 2.411.278 toneladas de GLP. Em 2023, uma ligeira queda, caiu para 2.327.176 toneladas. E em 2024, a previsão é que os dados oficiais apontem para 2.453.831 toneladas. Esse número aqui foi eu que coloquei, porque ele não existe ainda, não está publicado na ANP. Porém, é um número que leva em consideração os anos anteriores à pandemia, ou seja, um número que tem muita fundamentação histórica. Deve vir um número muito próximo disso daqui, um pouco acima, um pouco abaixo, mas não deve diferir muito disso daí. Ok, gente? Então, para quem achava que os 2,9% era pequeno, eu destaco que essa venda de GLP no granel
representa algo mais ou menos de 1/3 da venda de todo o GLP no Brasil. Então representa algo em torno de 0,8, 0,9% desses 2,9% que está aqui. Tá? Representaria 0,9% da matriz energética, ou seja, 1/3 desses 2,9%. Que representa esses 2 milhões, quase 2 milhões e 500 mil toneladas de GLP. Então vocês veem que o mercado não é nada pequeno, é um mercado extremamente atraente e grande, ok? Bom, eu trouxe aqui novamente a mesma matriz energética que estava aqui, eu trouxe ela para cá. Por quê? Eu quero fazer uma provocação para vocês, ainda falando sobre esse percentual de venda de GLP de 2,9%. Bom, aqui é uma questão, gente, de ver o copo meio cheio ou meio vazio. Depende do seu olhar. Aqui vale a pena aquela historinha da indústria de sapato brasileira que tentou queria expandir a venda de sapatos lá para a Índia, né? E mandou 2 consultores de negócios para lá fazer um levantamento de mercado para ficar lá algo em torno de 3 a 4 meses. Menos de um mês depois, o primeiro consultor mandou um e-mail para a empresa para trazê-lo de volta ao Brasil, fechar as contas, porque lá não seria possível vender sapato, por uma única razão: o indiano não utiliza sapato. O indiano é hábito deles utilizar uma pequena sandália ou descalço mesmo, e eles andam dessa forma nas repartições públicas, privadas, em casa, fora de casa, ou eles estão descalço ou eles estão com uma pequena sandália, e que não daria certo vender sapato na Índia. Bom, o segundo consultor, um mês depois, mandou também um e-mail pedindo para que a empresa transferisse ele e a família para ficar em definitivo na Índia, porque o mercado lá era muito grande, porque não havia sapato na Índia, ninguém fornecia sapatos na Índia, que era uma questão de introduzir o sapato que mudaria os hábitos e protegeria as pessoas. E não havia concorrente, e todos sabem, né? Quem chega primeiro na fonte bebe a água fresca. Bom, eu não sei se essa história é verídica ou não. O fato é que ela ilustra bem a questão de ver o copo meio cheio ou meio vazio, depende do que você quer olhar. E voltando aqui para o gráfico, gente, eu estaria preocupado se o GLP estivesse aqui na posição da eletricidade. Vai crescer para onde aqui? Não tem para onde crescer. Tá? Agora, o GLP aqui com 2,9% pode avançar no setor industrial que a eletricidade fornece para a geração de energia térmica em fornos. Eu disse a vocês que o alumínio é extraído da bauxita pelo processo de eletrólise. Mas para fazer essa eletrólise é necessário o anodo, é preciso fabricar e cozinhar esses anodos em fornos que utilizam ou GLP, ou querosene, ou o diesel. Tá? Entre os três, a melhor opção, de longe, é o GLP, por ter alto poder calorífico, alto rendimento e ser uma queima limpa. E eu mesmo participei de um projeto, tive a felicidade de participar de um grande projeto, de uma grande indústria brasileira, né, aqui no Brasil, uma multinacional que está no Brasil, que produz alumínio e utilizava o diesel para o cozimento desses anodos. O passivo ambiental era grande, a produtividade era pequena e o custo com manutenção enorme. Mudamos para o GLP, lógico que teve que fazer toda uma preparação, toda uma modificação até no próprio GLP que era fornecido para eles, e nunca mais se utilizou nessa empresa o diesel, sumiu a ineficiência, sumiu o passivo ambiental, e hoje eles utilizam o GLP. É um cliente que consome mais de 1.000 toneladas de GLP ao mês.
ok? Exemplo de que você pode atacar os setores de eletricidade e de diesel. Bagaço de cana, dificilmente você vai conseguir competir com bagaço de cana, porque a cana já foi extraída do suco, já foi moída e precisa dar uma destinação lá. Ela está de graça para o produtor. Então ele vai queimar esse bagaço de cana. A gasolina também não dá para ir para cima do mercado de gasolina, porque a gasolina ela é, assim como o etanol, utilizada nos motores dos automóveis principalmente. E no Brasil é proibido o uso de GLP por força de lei, né? O uso de GLP nos automóveis, nos veículos de combustão interna, exceto as empilhadeiras. A lenha é um grande mercado para o GLP ir para cima. Que aqui na lenha, a lenha é utilizada principalmente para a geração de energia térmica, tá? Geração de calor, é para queima. Então é um mercado atraente para o GLP, até porque a lenha está ficando escassa, e por ficar escassa ela vai ficando mais cara. 5,9% é o mercado de gás natural. O mercado de gás natural também fornece gás para geração de energia térmica, então dá para competir sim com gás natural, até porque o gás natural é área de concessão e você só tem aquela distribuidora para fornecer o gás para você, enquanto o GLP, eu já disse, tem 21 distribuidoras. Se você não gostou de uma, você vai para outra, simples assim. 1,2% é o querosene que também é utilizado uma boa parte na geração de energia térmica e outra parte muito também utilizado na lavagem, limpeza de peças na indústria metalmecânica. Mas uma boa parte está sendo queimado, e se está sendo queimado pode ser utilizado o GLP. 0,8% óleo combustível, nesse óleo combustível aqui está incluso o óleo BPF, que você pode substituir pelo GLP com inúmeras vantagens. E os 18,3% são outras energias, né? Que algumas energias que forem utilizadas para geração de energia térmica, onde for utilizado qualquer combustível para geração de energia térmica, você pode usar o GLP com muitas vantagens, vantagem ambiental e vantagem econômica. Aqui eu trouxe uma planilha que vai de consulta rápida, né? Onde eu coloco os principais combustíveis da matriz energética brasileira e o poder calorífico, rendimento, se são alto, médio ou baixo e se agride ou não o meio ambiente. A eletricidade tem um poder calorífico baixo, muito baixo, embora tenha um rendimento alto. 100% da energia elétrica que você destina à geração de energia térmica se transforma em calor e não agride o meio ambiente. O diesel, o poder calorífico dele é alto, porém o rendimento é muito baixo e muito agressivo ao meio ambiente. Bagaço de cana, lenha são poder calorífico baixos e muito agressivo ao meio ambiente. Gás natural tem um poder calorífico médio, rendimento alto, assim como a eletricidade, e não agride o meio ambiente. O GLP, ele já tem o poder calorífico alto, é o único que, junto com o diesel, são os dois que têm o poder calorífico alto, acima de 10.000, rendimento alto e não agride o meio ambiente. Embora o diesel tenha o poder calorífico alto, o rendimento dele é baixo. O GLP é alto nos dois quesitos. Ok? Bom, e o que é alto, médio, baixo para poder calorífico e rendimento? Bom, todo combustível que fornece até 5.000 quilocalorias por unidade é considerado baixo. A quilocaloria é a unidade de energia térmica, quilo que está dividindo por 1.000 na unidade. Se for eletricidade é quilowatt, se for diesel é litro, se for GLP é quilo, se for lenha, bagaço de cana e gás natural é metro cúbico. Todo combustível que fornece acima de 5.000 até 10.000 quilocaloria
é considerado um poder calorífico médio. Alto todo combustível que fornece acima de 10.000 quilocalorias. Tá? E rendimento? Rendimento baixo é aquele que fornece até 80% de rendimento. Quando você fornece 80% de rendimento, significa que você tem 20% de perda, que não vai para o teu processo. Médio, de 80% a 95%, ou seja, uma perda de 5% até 20%. Alto, rendimentos acima de 95%. Energia elétrica, gás natural e GLP têm um rendimento entre 98% e 100%. Praticamente não tem perda. E aqui eu quero mostrar para vocês também o consumo de GLP por setor no Brasil. 78,6% de todo GLP que é entregue vai para o setor residencial. 13,1% para o setor industrial, 4,9% para o setor comercial, 3,1% para o setor público e 0,3% para o agronegócio. Quando nós comparamos com o resto do mundo, no resto do mundo, 44% apenas do GLP que vai para o setor residencial, 38% vai para o setor industrial. Então, olha o mercado que tem para crescer aqui, de 13,1% para 38%. É muito GLP, gente, muito GLP. 9% do GLP lá fora vai para a refinaria, que nós não utilizamos o GLP na refinaria. 8% vai para o transporte, nós também não utilizamos o GLP no transporte, como eu disse lá atrás. O GLP no Brasil é proibido para o setor de transporte, ele é por força de lei, tá? Ele não pode ser utilizado no transporte, porém lá fora pode, por isso que aqui aparece 8%. No agronegócio, lá fora, se utiliza 1% de todo o GLP, enquanto no Brasil se utiliza apenas 0,3%. Bom, mas aonde o agronegócio utiliza GLP? Bom, na indústria já falei, né? Empilhadeira, indústria metal-mecânica, indústria cerâmica, indústria vidreira, enfim, uma série de tipos de indústria, né? No agronegócio, utiliza-se o GLP no aquecimento de pintinhos em granjas, aquecimento de suínos quando são pequenos, utiliza-se para secagem dos grãos. Quando você colhe o grãos, ele vem com uma base úmida muito grande e você precisa reduzir essa umidade, porque senão vai criar mofo, vai atrair roedores e você vai perder toda a safra. A umidade normalmente está entre 21% e 30%, você tem que reduzir isso para algo entre 11% e 13%. Muita gente utiliza lenha, mas a lenha você não tem um controle sobre essa temperatura. No GLP você tem esse controle na temperatura. Por isso que lá fora se utiliza o GLP 1% no agronegócio e aqui apenas 0,3%, porque estão utilizando lenha. Estão utilizando lenha, não estão utilizando o energético mais adequado, né? E também utilizado na desidratação. Por exemplo, o orégano que todo mundo tem em casa. Ele é desidratado. Como que ele é desidratado? Com fornecimento de energia térmica. Se é fornecimento de energia térmica, gente, pode ser usado com vantagem o GLP. Com N vantagens. Vantagem de poder calorífico, vantagem de eficiência, vantagem de rendimento e vantagem de meio ambiente. Ok? Agradeço a participação de todos vocês e peço que sigam a C. Vieira na Instagram, no LinkedIn e em breve no YouTube, que todo dia tem conteúdo novo por aqui. Obrigado, até logo.